Você sabe qual é a ferramenta ideal para criar suas pranchas de arquitetura? Se você puder, antes de começar o vídeo, já conta aqui para mim nos comentários qual ferramenta você utiliza e qual ferramenta você considera a realmente ideal para esse processo. Nesse momento eu não posso ler a sua resposta, mas eu te garanto, é bem provável que você possa estar perdendo tempo e qualidade no processo de criação das suas pranchas. Existem vários softwares que nós podemos utilizar para esse processo e, para falar a verdade, também existem diferentes formas de se apresentar pranchas de arquitetura, com objetivos diferentes, né? Mas eu tô falando aqui especificamente daquelas pranchas mais artísticas, aquela típica prancha que a gente olha lá no Pinterest, que é muito comum de ser executada para que possa ser apresentada no TCC dentro da faculdade, em concursos de arquitetura, e algumas vezes, dependendo do cliente final que você vai trabalhar ali dentro de um escritório, você também gera um material desse. Então, só pra gente conseguir alinhar o tema direitinho, eu tô falando desse tipo de apresentação, tá bom? Basicamente, eu tô falando das pranchas que vão combinar diferentes elementos gráficos, como desenhos técnicos, diagramas, fotos, renderização e qualquer outro tipo de recurso visual um pouquinho mais complexo. Dito isso, eu reforço que existem uma infinidade de softwares que te permitem trabalhar com esse tipo de apresentação. Os programas mais conhecidos para esse tipo de utilização, eu diria que muito provavelmente são o Photoshop, o Canva, o Illustrator, o Corel, PowerPoint, InDesign, entre outros. E sim, todos esses programas permitem que você finalize, pelo menos visualmente, olhando ali no seu monitor, um arquivo de prancha. Mas a grande verdade é que para esse processo algumas ferramentas são mais adequadas do que outras. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui. Dessa pequena lista que eu coloquei aqui anteriormente, eu vou focar nas ferramentas mais profissionais que são normalmente utilizadas dentro dos processos de arquitetura para criar esse tipo de material. Ou seja, eu vou focar no Photoshop, no Illustrator e no InDesign. Dentre essas três, o Photoshop é, sem dúvida nenhuma, a ferramenta mais conhecida e costuma ser a primeira escolha da maioria. O Illustrator vem ganhando espaço, vem se tornando um pouquinho mais conhecido com o tempo, e ele pode ser visto como uma ferramenta ideal para criar esse tipo de apresentação, principalmente por conta de que ele já vem por natureza com uma possibilidade de gerar uma série de palcos na sua viewport, fazendo com que essa interface nos faça compreender que talvez seja a ferramenta ideal para esse tipo de processo. Já o InDesign, eu tenho a impressão de que ele é menos utilizado, principalmente na faculdade, mas por incrível que pareça, é um software muito utilizado dentro dos escritórios, né, para apresentações profissionais. Mas para conseguir te mostrar isso na prática, para que realmente fique claro, eu montei a mesma prancha nessas três ferramentas. Então, como eu falei anteriormente, aqui eu tenho três versões de prancha, tá? É exatamente a mesma prancha, eu vou mostrar agora para você. Vamos começar com a prancha no Photoshop. Aqui está a nossa prancha no Photoshop. É essa prancha aqui que nós iremos analisar. Então, tá tudo feito aqui, ó. Todos os links estão inseridos. Tá tudo editável. E nós temos tudo aqui, ó, nas nossas camadas relacionadas a cada uma das pranchetas. O que muitas pessoas não sabem é que no Photoshop a gente também consegue ter mais de uma área de palco. Nós conseguimos ter uma interface muito parecida com a do Illustrator. Ele não vem por padrão, né, aplicado dessa forma, mas é possível de ser feito. Então, num caso de eu precisar fazer uma prancha no Photoshop, eu faria dessa maneira aqui. Essa daqui é a nossa prancha no Illustrator, tá? Então, exatamente a mesma prancha, novamente com tudo inserido aqui, individualmente. Quando você vê que eu arrasto e as coisas vêm junto, é porque elas estão agrupadas, tá? E nós temos aqui tudo numa única camada, porém eu tenho também aqui os meus dois palcos, tá? As minhas duas pranchetas referentes a cada uma dessas pranchas. Dessa forma eu conseguiria tanto gerar o PDF de uma única prancha, quanto também gerar um PDF com as duas pranchas, etc. Eu não preciso limitar a ter um arquivo só, porque eu já vi pessoas que fazem isso, inclusive no Photoshop, fazem um arquivo único e depois é necessário refilar, fazer uma impressão única, cortar o papel. Aqui no caso não seria necessário, porque dessa mesma forma ela está funcionando aqui em dois palcos. E aqui eu tenho minha prancha no InDesign. Você vai ver que visualmente ela é um pouco diferente. Eu poderia também colocar essa prancha do lado, da mesma forma como está aparecendo nos outros arquivos, mas eu sinceramente acho muito mais funcional ter uma prancha única aqui. Eu consigo me concentrar muito mais no conteúdo dela do que caso eu estivesse vendo uma do lado da outra. Então, da mesma forma, tá tudo aqui, tá tudo inserido aqui. Eu tenho aqui para facilitar algumas camadas bloqueadas, né? Mas o meu arquivo está aqui. Ponto muito importante, né? Uma prancha nada mais é do que uma composição gráfica que a gente consegue compor através de outros materiais gráficos. Então, aqui eu tenho essa pastinha de links, ó, que foi através deles que eu inseri os elementos, né, lá nas minhas pranchas. Então eu tenho eles aqui individualmente, tá vendo? Tá tudo feito de forma individual para que eu consiga criar aquela composição. Mas vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais aprofundada em questões específicas de cada um dos programas, tá? Aqui no Photoshop você vai ver que a composição ela tá feita, o arquivo não tá travando, tá tudo direitinho, né? Em alguns casos, no momento de você estar criando a sua apresentação, no processo, pode ser que o Photoshop dê uma travada, é bem comum que isso aconteça, tá? Mas aqui, a partir do momento que tudo tá feito, ele tá funcionando normalmente. Aqui no Illustrator também, ó, tá fluindo normal, tá vendo? E aqui no InDesign também. Mas eu queria falar, ó, tudo fluindo normalmente,
sem travar, que isso é um problema que é muito recorrente. Em grande parte dos casos, as pessoas me falam, caramba, é normal o software ficar travando quando a gente cria as pranchas? E não, eu já te adianto que não é normal, tá? Independente da configuração da sua máquina, a criação de prancha é uma coisa leve se feito da maneira correta, tá bom? Mas assim, não é isso que eu quero entrar agora. Eu só quero trazer algumas especificidades de cada um dos softwares aqui, de coisas que, pelo menos ao meu olhar, estão nítidas, né? Se você dar uma olhadinha aqui, ó, nessa área aqui, a gente consegue ver. Se a gente olhar nos outros softwares, ó, a gente vai ter a impressão de que aqui tá em alta, né? No Photoshop, no Illustrator também, mas no InDesign parece que tá em baixa. Por que o InDesign tá em baixa? Porque o InDesign, ele tem um tipo de visualização que ele é feito justamente para que o seu arquivo não trave, né? Então ele vai, grande parte das vezes, demonstrar os arquivos com uma resolução um pouco mais baixa, uma resolução de preview. Dessa forma você consegue gerar uma infinidade de arquivos extremamente pesados para dentro do InDesign e ele vai te permitir trabalhar de maneira bastante leve, tá? Mas o que é importante da gente entender aqui, caso a gente queira visualizar essa imagem da forma como ela realmente é, com a resolução original dela, basta a gente clicar aqui com o botão direito, vir aqui em desempenho de exibição e colocar aqui, ó, em exibição de alta qualidade. Dessa forma, ó, já vai aparecer aqui da mesma forma que eu te mostrei nos outros softwares. Mas além disso, nós temos aqui também como trocar visualização para conseguir enxergar nossas colunas, né? Ó. E assim, isso daqui é primordial para qualquer composição de prancha, porque até por isso que as pessoas têm dificuldade, porque a composição da prancha ela é uma composição complexa. Quando a gente está falando desse tipo de criação, a gente acaba tendo que conseguir aliar recursos visuais de materiais gráficos com propostas diferentes dentro de um único material, tem sim suas dificuldades, né? Então as colunas, muitas vezes, vão nos guiar muito bem para que a gente consiga fazer uma coisa coerente dentro do espaço que a gente tem. Mas, sinceramente, eu diria que se eu fosse falar sobre o InDesign, sobre outros recursos, eu poderia ficar falando aqui por muito tempo. Mas esses são os pontos principais, tá? Então, enquanto diferença de visualização e diferença prática, é isso o principal. Nós teremos arquivos mais leves devido à visualização, que é otimizada para esse tipo de processo, e nós conseguimos criar e definir as colunas aqui de uma maneira muito automatizada, coisa que nos outros softwares a gente pode fazer, mas a gente sempre vai estar um pouco mais preso a recursos manuais, a gente vai precisar fazer isso de uma maneira um pouco menos otimizada do que a gente consegue fazer aqui no InDesign. Aqui no InDesign a gente vem aqui, ó, em Layout, Margens e Colunas, e daí, ó, nós conseguimos dentro desse menuzinho aqui, ó, eu só quero tirar um pouquinho da frente, para que a gente consiga enxergar um pouco melhor, eu consigo determinar isso, ó, com bastante facilidade. Então eu consigo determinar também a medianize, ó, entre as colunas, tá vendo, ó? Que é o vão entre elas, que é o que realmente conta, né? Muitas pessoas fazem essa organização através de linhas guia, mas o principal das colunas não é exatamente as colunas, é o vão que você tem entre elas, porque esse é o espaço de respiro, e é isso que vai fazer com que o seu arquivo ele funcione bem, tá? Mas além disso, nós temos as margens aqui, temos sangrias, caso a gente precise, então essa é uma diferença prática mesmo da utilização do InDesign, se comparado aos outros dois softwares, quando a gente fala sobre esse tipo de apresentação. Porém, tem uma coisa que é tão importante quanto essa que eu estou mostrando, em alguns casos é até mais importante do que isso. Muitas vezes você pode sim ter o seu arquivo travando, eu falei que se você for fazer da maneira correta é muito improvável que isso aconteça, porém, muitas pessoas fazem na correria, né, sem pensar muito no processo e sim, acabam tendo esse problema. Mas uma coisa que pode te levar a ter esse problema é a ferramenta que você está utilizando, sem sombra de dúvida. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você viu já que é o mesmo arquivo de prancha com os mesmos exatos elementos, só que se a gente der uma olhadinha aqui no arquivo do Photoshop, essas minhas duas pranchas estão com 98.7 MB. Aqui no Illustrator, ó, a nossa prancha está com 66.9 MB. E aqui no InDesign, a nossa prancha está com 5.88 MB. É muita diferença, né? Isso aqui não significa só que, dependendo do programa que você está utilizando, você vai ocupar menos espaço de armazenamento dentro do seu HD. Isso significa que quando você está editando, quando você está criando a sua prancha, o seu computador ele vai precisar de muito mais espaço de processamento para você conseguir criar o mesmo material. Então, quando você trabalha com InDesign, esse número aqui que a gente está vendo, não significa só o tamanho que o arquivo tem e quanto espaço ele ocupa, mas sim é uma demonstração clara de que, enquanto um processo funcional, é natural que o InDesign funcione melhor para esse tipo de apresentação. Mas não só isso, tá? Eu também gerei um PDF de cada uma dessas versões, importante, tá? Com a mesma qualidade, exatamente da mesma forma, e foi com a qualidade máxima, que normalmente é o que a gente precisa para as pranchas impressas. Se a sua apresentação for multimídia, for através de um envio de um e-mail, talvez você possa repensar isso. Mas eu tô pensando aqui no caso que eu vejo como sendo mais tradicional. A prancha ela é um formato que foi pensado para ser impresso, então eu fiz materiais que poderiam ser impressos e que você não teria problema nenhum com relação à resolução e esse tipo de coisa. A nossa prancha aqui no Photoshop, ó, ficou com 75.4 MB. Do Illustrator ficou com 41.7 MB e do InDesign ficou com 7.33 MB. Você vê que são coisas realmente diferentes, né?
a versão do InDesign, apesar de ter sido a menor de todas, ainda ficou maior do que o arquivo de edição. Enquanto que nos outros casos não, né? Nos outros casos você vai ver que o nosso arquivo raiz aqui de Photoshop estava com 98.7 e a versão aqui do Photoshop ficou menor, com 75.4, o que é muito grande. Eu vou abrir essas pranchas aqui pra gente olhar também, tá? Então deixa eu abrir aqui rapidinho. Bom, então estamos aqui com as pranchas abertas, né? Então essa daqui é a minha versão da prancha do Photoshop, tá? Então são pranchas que estão funcionando da forma como elas deveriam. Então assim, não tem nada demais aqui, é a prancha exatamente da forma como nós vimos, né? Quando nós abrimos os softwares, mas eu tô abrindo aqui só para que você veja que, apesar dessa diferença de tamanho, na prática, nós não temos nenhuma diferença estética de aplicação da prancha, tá? Então, são as mesmas pranchas, a única grande diferença é no tamanho final dela. Mas como que isso é possível? Então assim, por que existe tanta diferença entre os arquivos, sendo que os arquivos são exatamente os mesmos? Eu vou falar que eu, particularmente, tive e tenho essa dúvida com certa recorrência. Eu já trabalhei com formatos muito maiores e muito mais complexos do que pranchas de arquitetura, né? Já trabalhei com revistas, livros, e sempre é utilizado o Adobe InDesign. Então assim, a indústria entende que é o software ideal para fazer esse tipo de apresentação. Quando a gente fala sobre o arquivo raiz, o arquivo de Photoshop, de Illustrator e de InDesign, eu consigo entender também a diferença entre o tamanho deles. A pergunta que ainda existe, até para mim, é por que o PDF ele fica com um tamanho absurdamente tão diferente, sendo que tá tudo setado da mesma forma. E o tipo de justificativa que eu encontrei foi mais ou menos a seguinte: as ferramentas, elas têm propósitos diferentes. Então a Adobe, ela entende indiretamente que quando você tá girando um PDF do Photoshop, por mais que você utilize as mesmas configurações das outras ferramentas, ela tá entendendo que o Photoshop, por se tratar de uma ferramenta para edição de imagens, talvez um PDF gerado pelo Photoshop precise carregar informações que dê espaço para que esse tipo de edição e refinamento de imagens continue sendo possível mesmo após você compactar esse arquivo no PDF. Isso serve também para o Illustrator. Mas quando a gente fala de InDesign, o fundamento final de uma apresentação é de fato a apresentação. É a impressão, é a aplicação em tela. Então, de alguma forma, ele não precisa carregar algumas informações que, para nós, não são necessárias quando são carregadas pelo Photoshop. Então, ele já não carrega. Ele consegue manter o mesmo grau de qualidade sem carregar tanta complexidade de informação. Justificativas essas que eu encontrei não oficiais da Adobe, tá? Mas me parece fazer um pouco de sentido mesmo. E talvez a justificativa também não importe tanto. O que importa é a gente entender como que as coisas funcionam na prática, né? Mas depois de eu te mostrar tudo isso, eu entendo que a própria ferramenta, muitas vezes, acaba respondendo essas nossas perguntas. O InDesign, ele oferece essas ferramentas de colunas automáticas, essa otimização de arquivo através dos links externos, tanto na visualização quanto no tamanho final, nós acabamos de ver aqui. Ele oferece uma exportação muito mais eficiente, ferramenta de paginação automática, ele tem as páginas mestra, onde nós podemos criar modelos e depois readaptar para as nossas páginas. Além disso, tem ferramentas muito mais avançadas para texto, né, que é normalmente o que a gente vai trabalhar de fato dentro da nossa diagramação. Afinal, os outros materiais gráficos foram feitos através de outras ferramentas, né? Ou seja, ele foi projetado exatamente para organizar e compor esse tipo de apresentação. A verdade é que com esse vídeo eu até queria trazer um pouquinho aqui para vocês o ponto que, na minha opinião, é o ponto principal em toda essa discussão. Não importa muito a nossa opinião quando a própria Adobe já determinou a função de cada um dos programas. O InDesign, ele foi criado para editoração e diagramação. E por mais que outras ferramentas te permitam também finalizar sua prancha, nenhuma dessas outras ferramentas foi criada exatamente para esses processos de forma tão eficiente. E isso não significa que você não possa utilizar outras ferramentas, mas a verdade ela é mais simples do que parece. Quando você utiliza um software para o propósito pelo qual ele foi feito, o fluxo de trabalho por natureza vai se tornar muito mais eficiente e profissional. Agora é importante de deixar claro também, isso de maneira nenhuma desmerece o Photoshop ou o Illustrator dentro dos processos de arquitetura. E muito pelo contrário, tá? Eles são extremamente importantes. Mas são extremamente importantes para outras etapas do processo. Se você quiser, eu posso gravar um outro vídeo falando um pouco mais profundamente sobre isso. Me conta aqui nos comentários se você acha que vale a pena, que daí eu planejo tudo direitinho e gravo aqui para vocês. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma a compreender tudo isso, deixa o seu like aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal também, e caso você queira aprender um pouquinho mais sobre tudo isso, dá uma olhadinha no link da descrição. Eu espero ter ajudado e eu te aguardo no próximo vídeo.